Vamos ler, meus irmãos, nesse momento, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, para nós darmos início. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez terdes temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos dê a sua bênção, a sua graça, perdoe os nossos pecados em Cristo. E neste momento nós rogamos que o Senhor nos abençoe com a iluminação do Espírito Santo para esse estudo que vamos fazer hoje, Senhor. E não só hoje, mas essa série, se assim o Senhor nos permitir, lendo este livro, que o Senhor realmente nos dirija, nos guie, nos edifique, em nome de Jesus. Oramos assim, Pai. Louvado seja o nome do Senhor de sempre, Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos começar mais um capítulo do livro do teólogo John Owen sobre o Espírito Santo. Nós vimos no primeiro capítulo sobre o Espírito Santo que ele trabalha juntamente, as três pessoas da Trindade operando a nossa salvação, que ele que nos ilumina, que se nós não tivermos a obra dele na nossa vida, jamais nós seremos salvos, que o pecado contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo, e que, portanto, aqueles que não ouvem, não creem em Jesus, que o Espírito Santo aponta para Jesus, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso é um pecado imperdoável, porque aqueles que não creem em Jesus não têm outra salvação e nem têm outro Espírito para apontar Jesus, então para operar essa obra. Então por isso é um pecado imperdoável. E vimos também sobre os falsos profetas, que eles enganam, são falsos profetas que vêm em nome dos pagãos, deuses pagãos, mas também podem vir em nome do verdadeiro Deus, só que eles deturpam a verdade, E vimos sobre os entusiastas perigosos, que são aquelas pessoas que muitas vezes falam, desprezam a verdadeira obra do Espírito Santo e dizem que tem uma comunicação direta de Deus na vida deles,
mas que nós devemos ter cuidados. Em tudo isso que nós vimos no capítulo anterior, nós notamos que é o Espírito de Deus que nos ajuda, conforme as Escrituras, para nós podermos compreender a palavra, sermos fortalecidos na palavra do Senhor, sermos guardados dos enganos, né? Então, o Espírito Santo realmente é o nosso professor, é aquele que nos ilumina e nos ilumina nas Sagradas Escrituras. Mas hoje nós vamos começar, irmãos, mais um capítulo. É um capítulo, não é tão grande assim, né? Deu para colocar aqui assim. Mas o conteúdo é bem profundo. Evidentemente, né? Nós estamos falando do Espírito Santo. E com certeza eu não vou conseguir ler todo hoje. Eu quero também ler, se não todos os versículos, mas uma boa quantidade de versículos que estão aqui. E neste capítulo, que é sobre o Espírito de Deus, nós vamos ver sobre a pessoa mesmo, né, do Espírito Santo. O teólogo John Owen, nesse capítulo, ele vai tratar de quem é o Espírito, que o Espírito é uma pessoa e que ele é Deus. Né? Então, basicamente, essas duas verdades que estão aqui. E as obras que ele opera realmente na nossa vida. Que Deus Pai opera por seu Espírito. Né? O Senhor Jesus também opera pelo seu Espírito. Na verdade, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo também. O mesmo Espírito Santo. Então vamos ler, meus irmãos. Por que eu li esse texto aqui com vocês? Porque é um texto que vocês devem ter notado que fala muito do Espírito Santo. Diz que ele é o Espírito de Deus no versículo 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Diz que ele diz aqui no versículo que nós temos as primícias do Espírito. E diz que ele nos assiste em nossas fraquezas, no versículo 26. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que ele aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que é o Espírito, que é ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa ligação do Espírito Santo com uma pessoa, com Deus Pai, com o Senhor Jesus, mostrando que ele é uma pessoa divina, mas que ele é também, como eu acabei de dizer, uma pessoa, né? Ele não é apenas Deus, mas quando nós pensamos que ele é Deus, nós também lembramos que ele é um ser pessoal. Ele não é uma força, ele é uma pessoa, só que uma pessoa divina. Então, vamos ler aqui o livro, irmãos, e eu vou lendo e nós vamos, na medida da leitura, ir fazendo algumas explicações. Então, o Espírito de Deus, peço que os irmãos acompanhem comigo, diz assim o livro: o Espírito Santo tem muitos nomes e títulos. A palavra hebraica para o Espírito é Ruach e a grega é Pneuma. Nas duas línguas, ambas servem como termo para vento. Essas palavras eram utilizadas metaforicamente para expressar muitas ideias. Cada um dos 4 pontos cardeais, tudo que é imaterial, os desejos da mente e da alma, os anjos. Contudo, na Escritura, faz-se uma clara distinção entre esses usos e o Espírito de Deus. Então, essas duas palavras, nós vamos ter a palavra hebraica e a palavra grega no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o hebraico, no Novo Testamento nós temos o grego pneuma, mas ambas essas palavras, elas então servem para vento, né? É o vento do Espírito Santo. Essas palavras, né, podem ser traduzidas pelo termo vento. E ele coloca aqui que elas são usadas metaforicamente para expressar muitas ideias e tal, ou seja, existe aqui um uso dessas palavras para ilustrar ou significar algumas coisas aqui. Eu queria só ler alguns versículos para nós percebermos isso. Por exemplo,
para expressar muitas ideias. Vamos ler, por exemplo, Eclesiastes 5,16, né? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eclesiastes 5,16. Essa parte aqui eu não vou ler todos os versículos, vou ler só alguns. Aí depois os irmãos podem nas suas casas conferirem, né? Até recomendo que vocês façam isso. Eclesiastes 5,16. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, né? Então, ele pode expressar muitas ideias, né? Eu tenho aqui cada um dos 4 pontos cardeais. Tudo que é imaterial, vamos ler esse aqui, né? Sobre os pontos cardeais vocês podem ler depois, mas tudo que é imaterial. Vamos ver o Salmo 135, nós estamos mais perto aqui dos Salmos. Salmo 135, versículo 17. Salmo 135, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 135, versículo 17. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas, né? Salmo 135, 17. Os desejos da mente. Vamos ver outro versículo aqui ainda dentro desse assunto. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, o que é imaterial, né? Aqui fica bem claro a questão, entregar o espírito, que é imaterial. Os desejos da mente, da alma. Vou ler só mais alguns aqui, para os irmãos perceberem os vários usos, né, que essa palavra ela pode aparecer nas Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui, Gênesis 45, 27. Gênesis 45, 27. Gênesis 45, 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Então, o que é isso? Os desejos da mente e da alma, né? E aí pode expressar também os anjos. Eu vou ler só esse aqui, porque é bem interessante, né? Salmo 104, 4. Salmo 104, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 104, 4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Então, irmãos, não li tudo aqui, depois os irmãos podem ler os outros versículos. Mas nós percebemos que essa palavra é espírito, né? Ou pode ser, serve para o termo vento, ela pode ser então aqui usada na Bíblia de várias maneiras. Então, como o Joe coloca aqui, metaforicamente, né? Para expressar muitas ideias, cada um dos 4 pontos cardeais, tudo que é imaterial, os desejos da mente e da alma, e até os anjos, né? Que é um versículo aqui bem conhecido. Faz dos seus anjos espírito dos seus ministros um fogo abrasador. Contudo, na Escritura, continuando a ler o livro, faz-se uma clara distinção entre esses usos e o Espírito de Deus. Conquanto os judeus digam ser ele a influência do poder de Deus, e os islâmicos um anjo eminente,
O nome Espírito, né, refere-se à sua natureza ou essência, que é substância imaterial, pura e espiritual. Então nós temos visto aqui, li alguns versículos com vocês, onde essa palavra aparece com diversos usos, né, como ele colocou aqui, 4 pontos cardeais, o que é imaterial, os desejos da mente e até os anjos, mas existe na Bíblia, nós vamos encontrar essa palavra sendo usada na Bíblia e de forma distinta. É clara essa distinção quando você chega nos textos das Escrituras, que essa palavra aparece, mas de forma distinta em relação ao Espírito Santo. Então, como nós lemos aqui Paulo falando do Espírito, e nós temos agora aqui, meus irmãos, eu vou ler com vocês João 4:24, e essa palavra ela vai significar o que, meus irmãos? Ele até cita aqui: conquanto os judeus digam ser ele uma influência do poder de Deus, e os islâmicos um anjo eminente, né? Mas as Escrituras mostram claramente que o Espírito Santo refere-se a sua, que Espírito, essa palavra Espírito, né? O nome Espírito refere-se à sua natureza ou à essência, que é substância material pura e espiritual. Né? Vamos ver então João 4:24. Vamos ler na palavra do Senhor. Esse é um texto também muito conhecido. João 4:24. Diz a palavra do Senhor: Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, Joel coloca aqui que o nome Espírito refere-se à sua natureza ou essência, que é substância imaterial, pura e espiritual. Né? Deus não é matéria. Deus é Espírito. Deus não tem corpo. Porque o corpo, meus irmãos, ele significa limitação. Um corpo, tudo que é físico, pode estar apenas num lugar de cada vez, tem os seus limites de presença e de poder. Mas Deus é Espírito, Deus não tem esse limite físico. Isso significa também a sua natureza ou essência, não somente imaterial, mas como ele coloca aqui, pura e espiritual. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito. Deus é um Espírito puro, Deus é um Espírito santo, santíssimo, puríssimo e espiritual, né? Isso se refere realmente a essa natureza ou essência do Espírito como imaterial, pura e espiritual. João 4:24. Deus é Espírito puro. Deus não tem corpo. Deus não tem uma parte material. Também podemos lembrar desse aspecto também e dizer também que é puro no sentido de ser completamente isento de pecado, né? E ele continua aqui: ele é o fôlego do Senhor, ele é chamado de Espírito Santo. Veja quantos, nós vamos ler alguns versículos aqui, não vai dar tempo a gente ler tudo hoje, né? Mas eu quero já citando aqui, a gente vai ler. Ele é o fôlego do Senhor, ele é chamado de Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Deus e o Espírito do Senhor, ele é o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo. Ele procede do Filho e foi prometido por ele. Né? Vamos ler alguns versículos, eu não vou ler tudo, irmãos. São vários versículos, eu queria convidar vocês, na casa de vocês, leiam todos os versículos, tá? Eu não vou ler todos agora, mas eu vou ler pelo menos alguns, que o pastor destacou aqui para nós. Ele é o fôlego do Senhor. Vamos ver Salmo 33, versículo 6, né? Salmo 33, versículo 6. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos
os seus exércitos, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, pelo fôlego, né, do Senhor. Ele também, como diz aqui, é chamado de Espírito Santo. Salmo, aproveitando que nós estamos nos Salmos, Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Claro, irmãos, que todos esses termos, eles têm grande significado, né? Diz o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é um Espírito Santo. Eu vou aproveitar aqui para ler mais um, irmãos. Isaías 63, ainda sobre o Espírito Santo. Isaías 63, versículo 10. Isaías 63, versículo 10. Assim a palavra do Senhor. Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então contristaram o seu Espírito Santo. Veja como ele é chamado na Escritura por este nome tão precioso, tão santo, né? Espírito Santo. Ele também, continua aqui de Owen, ele é o Espírito de Deus. Vamos ver agora Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. O teu Espírito, o Espírito de Deus. E vamos ver no Novo Testamento, agora nós lemos no Antigo, né? Vamos ver no Novo Testamento, mas vamos comparar, meus irmãos, 2 Samuel, esses últimos versículos aqui, olha, 2 Samuel 23, 2 com 1 Pedro 1, 21. Vamos ler esses dois aqui? 2 Samuel 23, versículo 2. 2 Samuel 23, versículo 2. Diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor falou por mim, e sua palavra está na minha boca. Não é? O Espírito do Senhor. Vamos ver com Pedro 1, 21. Eu creio que é 1 Pedro, né? 1 Pedro 1, 21. 1 Pedro 1, 21. É a segunda, né? Ok. Muito bom. É esse mesmo, irmão. Segunda Pedro, tá? 1, 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, Espírito de Deus. Ele é também o Espírito do Filho. Eu pulei aqui, peraí, rapidinho. Ele é o fôlego do Senhor, já vimos, ele é chamado Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Deus e o Espírito do Senhor, não é? Bom, a gente lê isso aqui, João 20, 17, vamos olhar? João 20, 17. João 20, 17, que diz assim:
Disse-lhe Jesus: não me detenhas. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai. Meu Deus, o vosso Deus. Foi que está errada essa referência aqui. Felizmente, algumas referências erradas. Mas vamos ver que ele é o Espírito do Filho e o Espírito de Cristo. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. Essa está bem correta. Só algumas mesmo que estão. Eu creio que só aquela que a gente leu aqui está errada e a que faltou a referência era 1 ou 2 Pedro, né? Gálatas 4, 6, que diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Então é bem interessante quando nós falamos do Espírito Santo. Isso é uma coisa que mostra a deidade, ou seja, a divindade de Cristo também, né? Porque na Bíblia não está só Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou Espírito do Senhor. Temos aqui alguns versículos, mas está também aqui no versículo 6, Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vamos ler mais um, irmãos, aqui. Deixa eu aproveitar. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse aqui é maravilhoso, porque aqui põe Espírito de Deus e Espírito de Cristo, né? Então, mostrando que é Espírito de Deus, mas também o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito, só que ele é chamado Espírito de Deus e Espírito de Cristo, porque Cristo é Deus, né? É a segunda pessoa da Trindade. Então, é muito interessante nós observarmos que ele não somente é chamado Espírito de Deus, mas Espírito de Cristo. E aí, John Owen acrescenta aqui, que tem a ver com isso, uma outra informação importante, que se refere a Jesus, ou ao Filho de Deus. Ele procede do Filho e foi prometido por ele. Agora, Atos 2:33, vamos ler também. Atos 2:33. Fazendo questão de ler vários, não li todos, irmão, depois vocês leem. Nós vimos aqui, tem um versículo que está incorreto aqui, mas a maioria está certinha, né? Então vamos ver Atos 2:33, que diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então veja, está falando de Jesus, né? Que Jesus foi exaltado à destra de Deus, Pai, e recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então ele envia, o Espírito vem do Pai, fica bem claro aqui, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que agora vós agora vedes e ouvis. Ele vem do Pai e ele vem do Filho, porque ele vem por meio do Filho, ele é o Espírito do Filho. Nós já estudamos ao longo do estudo do capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, que fica claro lá que às vezes Jesus diz que o Pai vai enviar o Espírito, vai enviar em meu nome, né? Que o Filho vai enviar o Espírito. Então, é o Pai e o Filho que envia o Espírito. E o Filho envia o Espírito exatamente porque ele foi exaltado, porque ele morreu na cruz do Calvário, pagou por nossos pecados, foi exaltado, e ele então envia o Espírito Santo
como resultado já, irmãos, do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Vocês lembram que Jesus diz lá em João também, no capítulo 16, que nós estudamos: se eu não for, o Espírito não virá. Então, se o Senhor Jesus Cristo não morre na cruz, não cumpre toda a nossa redenção, nós não teríamos o Espírito Santo, nós nem seríamos salvos, né? Então, Jesus, ele nos dá essa bênção da presença do Espírito Santo, porque ele morre por nós na cruz, ele é o mediador e ele é o Filho de Deus, né? E o Deus homem. Aí o John Owen agora vai falar exatamente desse assunto, que é um assunto precioso para esse teólogo, né, puritano, que falou bastante da Trindade, e ele cita a Trindade aqui nesse trecho, irmãos, do seu livro, quando ele diz assim, vamos acompanhar: a Trindade, o ser e a natureza de Deus são o fundamento de toda a verdadeira religião e de todo santo culto religioso no mundo. Que afirmação impressionante, meus irmãos. Porque aqueles que não creem na Trindade, aqueles que não compreendem essa doutrina, não aceitam essa doutrina, na verdade, flagrantemente descreem dela e se revoltam contra ela, não tem um fundamento da verdadeira religião e do santo culto religioso no mundo. Por que John Owen diz isso, meus irmãos? Antes de nós... Está acabando o tempo já, né? A gente vai continuar mais um pouquinho, mais 5 minutos. Mas antes de nós continuarmos aqui a leitura, vamos ler o texto que ele coloca aqui. Romanos capítulo 1, do 19 ao 21. Romanos capítulo 1, do 19 ao 21. Diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, do 19 ao 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Irmãos, ele coloca aqui esse texto tem uma referência que Deus, ele é conhecido na criação e os homens não adoram a ele, mas não adoram por causa do pecado deles, da rebeldia deles. Mas é um Deus conhecido, e sendo conhecido deveria ser adorado, mas os homens na sua maldade, no seu pecado, né? O pecado os cega e eles então, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, como ele fala no versículo 22, muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, eles adoram a criatura em vez do Criador, versículo 25, então, mas Deus é conhecido, Deus não é desconhecido. E aqui quando o John Owen diz que a Trindade, o ser e a natureza de Deus são o fundamento de toda a verdadeira religião e de todo o santo culto religioso no mundo, ele se refere à mesma verdade, ou seja, que nós não podemos ter uma adoração, nós não podemos ter um culto a um Deus que não seja trino, né? É bem interessante isso. A um Deus que seja uma deturpação dessa revelação das Escrituras de quem Deus é. Porque Deus se revela a nós para que nós tenhamos um verdadeiro culto, porque o conhecimento é importante para o culto. Então, não posso cultuar um Deus que eu não conheço, um Deus que eu não sei quem Ele é. E essa revelação das Escrituras, que Deus é triuno, único Deus, mas 3 pessoas, né? Se subsiste em 3 pessoas, o ser e a natureza de Deus, a Trindade, o ser e a natureza de Deus são o fundamento de toda a verdadeira religião e de todo o santo culto religioso no mundo, né? Então, quando ele vai falar aqui da Trindade, ele vai colocar esse aspecto porque Deus se revela exatamente como Deus triuno. E aí nós temos que adorá-lo dessa forma, nós temos que adorá-lo dessa maneira.
Observe aqui, ele continua dizendo assim: a revelação que ele nos concede de si mesmo é o padrão de todo verdadeiro culto religioso e obediência. Né? É isso que ele está dizendo. Então, nós temos que adorá-lo conforme ele se revela a nós. É isso que quer dizer lá. Está significado também em Romanos capítulo 1, do verso 19 em diante, que nós lemos. A revelação que ele nos concede de si mesmo é o padrão de todo verdadeiro culto religioso e obediência. E Deus tem se revelado como 3 pessoas em um único Deus. Né? Então, é assim que ele tem se revelado. Então, se a revelação que ele dá é o padrão do culto, e ele se revela como um Deus trino, então nós temos que adorá-lo dentro dessa revelação. Por exemplo, é assim que ele se revela em Mateus 28, 19. Vamos ler aí? Mateus 28, 19. A palavra do Senhor. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está aqui a Trindade, né? Deus se revela em 3 pessoas em um único, se revela como 3 pessoas em um único Deus. Vou ler aqui, continuar lendo o livro. Cada pessoa da divindade é distinta uma da outra, e cada uma delas tem obras peculiares atribuídas a si. O Pai dá o Filho vem e toma a nossa natureza, e ambos, Pai e Filho, enviam o Espírito. É aquilo que eu expliquei para vocês há pouquinho, né? Assim, o Espírito Santo é em si mesmo uma pessoa distinta, amorosa, poderosa e inteligente, porque nenhuma outra pessoa poderia fazer o que ele faz. Ele é um com o Pai e Filho. As palavras do nosso Senhor na instituição do batismo, que nós acabamos de ler, do batismo cristão, mostram-nos que é nosso dever cristão reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo em todo o nosso culto a Deus, em toda a nossa fé e obediência. Então, o batismo é uma parte do culto, não é? Não é verdade? E como é que nós temos que batizar as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no nosso culto, nós temos que reconhecer a Trindade e, mais especificamente, o nosso assunto, nós temos que reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa divina e que, então, meus irmãos, isso tem que aparecer no nosso culto. O nosso culto tem que ter essa verdade, tem que ser baseado nessa verdade do Deus único, que subsiste em 3 pessoas, e na realidade do Espírito Santo como uma pessoa divina que, portanto, faz parte da Trindade. E ele coloca aqui, né, que cada pessoa da Trindade tem uma obra, tem um trabalho a fazer dentro da nossa salvação. O Pai dá o Filho vem tomar nossa natureza para nos salvar, e ambos nos concede o Espírito Santo, que nós temos visto que é aquele que aplica a palavra, o Evangelho no nosso coração. Ele tem que ser visto aqui, quero enfatizar isso. O Espírito Santo é em si mesmo uma pessoa divina, distinta, amorosa. Cada palavra dessa aqui é tão importante. Amorosa, poderosa, inteligente. Né? Então, ele aparece no nosso culto. 19 e 20. Vamos encerrar com esses 2 versículos, irmãos. Mateus 28, 19 e 20. Semana que vem nós continuamos falando da atividade pessoal do Espírito Santo. Deus assim permitir. Diz assim, irmãos, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. É isso que nós temos que fazer, batizar, ensinar
E entre esse ensino está a realidade do Espírito Santo, como uma pessoa distinta que faz parte da Santíssima Trindade. É isso, meus irmãos. O que é que nós aprendemos então hoje? Que o Espírito de Deus, ele aparece na Bíblia. Essa palavra aparece no hebraico e no grego. Ambas servem como termo para o vento. Elas são aplicadas em muitos sentidos nas Escrituras, como os 4 pontos cardeais, tudo que é imaterial, desejo da mente, até os anjos, em relação aos anjos. Porém, ela tem um uso distinto em relação ao Espírito Santo de Deus. Vários momentos aparece com esse uso distinto, né? E ele tem o significado de que sobre a sua natureza e sua essência imaterial, pura e espiritual, conforme João 4,24, ele é chamado de fôlego do Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Filho, Espírito de Cristo, que procede, portanto, do Filho, mas nós vimos que procede do Pai e do Filho, né? Porque, na verdade, ambos enviam para nós. Aqui aparece a realidade da Trindade. Nós só podemos, temos visto aqui, conhecer a Deus, nós só podemos adorar a Deus de acordo com a sua revelação. E Deus tem se revelado a nós como Trino. E o Espírito Santo, ele aparece na instituição do batismo, mostrando que essa verdade tem que ser ensinada. E Deus tem que ser adorado assim como Deus triuno. E o Espírito Santo tem que ser anunciado como uma pessoa que vem aplicar a palavra na nossa vida. O Pai, cada uma dessas pessoas tem um trabalho na nossa salvação, como ele coloca aqui, o Pai dá ao Filho, o Filho vem e toma a nossa natureza, e ambos, Pai e o Filho, enviam o Espírito Santo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe cada vez mais nessas verdades. Nós estamos estudando coisas maravilhosas, né, neste livro sobre o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, nos ilumine. Não seja só um conhecimento teórico, imagine que a gente está falando de Deus, né? Mas que seja para nos fortalecer no nosso amor ao Senhor e temor a Ele e zelo pelo Seu nome santo. Amém. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, porque temos estudado sobre o Seu Espírito Santo, essa bendita pessoa, que é tão importante nós conhecermos e entendermos quem Ele é para a nossa edificação, porque, afinal de contas, é o Espírito Santo que aplica na nossa vida a verdade do Evangelho, meu Deus, que nós possamos compreender, sermos edificados, conhecer e amar cada vez mais ao Senhor e a sua obra na nossa vida, e as 3 benditas pessoas da Trindade sejam conhecidas por nós, o Deus triuno, um Deus, 3 pessoas, e nós possamos assim temer e amar, servir cada vez mais ao Senhor e levarmos a sua mensagem, Senhor, ao mundo e cultuarmos, como lemos aqui, verdadeiramente ao Senhor, conhecendo a sua revelação nas Escrituras, Pai, que o nosso culto seja verdadeiro. Louvado seja o Seu nome hoje e sempre, Jesus. Amém. E o Espírito Santo nos ilumine cada vez mais em Cristo. Amém.